A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos, Ensino Superior Teologia, e esta é a sexta parte da aula duplas 2, que é a aula 3 e 4, e a terceira parte da aula 4. Nós estamos então terminando essa aula dupla em que nós estamos a falar acerca do período pré-diluviano, que é de Adão a Noé. E não poderíamos terminar sem falar sobre o episódio que fez toda a mudança desses dois períodos, né, que foi o período pré-diluviano para o período que nós chamamos de patriarcal, né? Então, seriam os patriarcas, né? Pelo menos do ponto de vista bíblico, né? E não só do período bíblico, né? Porque o período bíblico é uma constatação de uma realidade histórica humana, é um fato que houve o dilúvio, ele não é uma lenda, ele é uma realidade, e é por isso que nós vamos falar acerca dele, né? O dilúvio. Temos que falar do dilúvio porque é ele que faz essa transição e é o grande episódio, né, que faz a mudança do capítulo 6 para o capítulo 7 de Gênesis. Interessante como que toda a história de 1656 anos é contada em apenas 6 capítulos da Bíblia. Por algum motivo, Deus não quis utilizar muito da história pré-diluviana, né? Mas nós temos o dilúvio e nós temos aí todos esses aspectos que nós temos falado, né? Nós já falamos acerca dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, né? A questão do ano lunar, a questão das eras geológicas, do mundo pré-diluviano, né? E a questão também que entra sobre o Pangeia e o eixo zero, né? E agora nós vamos tratar do dilúvio, começando também a falar sobre a arca, porque a arca tem tudo a ver com a proposta do dilúvio. Vamos então seguir em frente. O dilúvio é um episódio comprovado por vários documentos, entre vários povos, não é só a Bíblia que fala do dilúvio, né? Nós temos vários relatos que se referem ao dilúvio, isso é uma comprovação documental e também histórica, né? De que houve um episódio. Alguns falam que esse episódio foi local, mas é muito estranho que nós temos vários documentos na Mesopotâmia, mas também temos na América. Alguém vai dizer, não, mas é porque foram povos que vieram de lá e chegaram na América. Essa seria a realidade, né? Mas o fato é que provavelmente havia resquícios, né, dessa realidade. O povo que originou os Incas diz sobre um dilúvio e um homem barbudo com um barco. Se há contos de inundação nas Américas, na Mesopotâmia, podemos ver que a inundação não foi regional, foi mundial. Os gregos contavam a lenda do dilúvio de Deucalião, já muito antes de Colombo. Corriam entre os primitivos habitantes do continente americano numerosas histórias a respeito da grande inundação. Na Austrália, na Índia, na Polinésia, no Tibete, na Caxemira, em Lituânia, há histórias de uma grande inundação que veio sendo transmitida de geração em geração até os nossos dias. Então, isso em si já é um fato de uma comprovação de que houve um grande dilúvio. Escavações arqueológicas mostram uma grande camada de limo. A gente está vendo aí o poço mostrando a camada de limo do dilúvio em Ur, né, quando foi feito um estudo. Aí você vê primeiro a sepultura, o número 1, você pode ver pelos números aí, né? A sepultura dos reis, o número 2 aí são as vasilhas de barro feitas no torno, e o número 3 é essa camada de limo de 3 metros. E no número 4 você encontra vasilhas. Então, teoricamente, seriam vasilhas o quê? Antediluvianas ou pré-diluvianas. Então mostra uma civilização antes da camada de limo. E essa camada de limo, provavelmente, conforme alguns estudos, seria o tempo do dilúvio. Porque, lógico, a água vem, varre tudo e cria um limo.
A lenda de Gilgamesh, por exemplo, das trevas do Antigo Oriente, viera à luz uma antiquíssima e misteriosa narrativa. Era uma epopeia, né, uma aventura, de 300 estrofes, gravadas em 12 maciças tabuinhas de barro, cantando as aventuras maravilhosas do lendário rei Gilgamesh. O texto era assombroso. Gilgamesh falava exatamente como a Bíblia. Então foi uma descoberta. Falou, peraí, isso aqui está contando exatamente o que é a Bíblia. Alguns até falaram, a Bíblia, na verdade, contou o que Gilgamesh diz. Pode ser também, né, que quando Moisés escreveu essa parte, ele tenha tido acesso a essa informação e Deus tenha falado, não, isso aqui que é a verdade, mas deixa eu corrigir. Foi assim, 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 assim. Por que não? Pode ter sido. Ou pode... Aí entra a questão da inspiração, né, que está na bibliologia, né, a ideia de como que foi a inspiração. Então você vê, Gilgamesh falava exatamente como a Bíblia sobre um homem que viveu antes e depois de uma gigantesca catástrofe de águas, ou um dilúvio. A Arca de Noé, e nós temos expedições ao Monte Ararat. No entanto, nós nunca tivemos uma prova científica comprovada. Talvez você tenha batido aí na internet com alguns vídeos, né, falando que descobriram a Arca de Noé, né? Tem até alguns que mostram uma arca e tudo. Mas nada disso é comprovado cientificamente. Tá? Houve uma expedição pelo czar russo, né, que mandou para subir as montanhas do Ararat e trouxe vários documentos, conforme eles, houve fotografias, mas aí com a Revolução Soviética parece que foi destruído. Se tinha alguma prova, essa prova desapareceu. É lógico, tem contos, mas não é nada que é comprovado. Né? Teve outras expedições? Teve. Teve até o caso, né, de avião dos aliados durante a Segunda Guerra, que passou na região e que viu alguma coisa parecida como uma arca no Monte Ararat. E também houve expedições que foram lá, nós vemos aí na internet até expedições mostrando aquilo que eventualmente teria sido a arca. E pode até ser, mas só que ninguém conseguiu comprovar. Não existe uma prova confirmada. Pode ser, professor? Pode. Eu posso pegar lá e mostrar na internet o que mostra lá a arca, que descobriram a Arca de Noé? Você pode até mostrar, mas só que não é uma comprovação confirmada. É uma suposição, né? Pode ter sido a Arca de Noé aquilo que eles descobriram nesses vídeos que tem na internet? Pode. Mas pode não ser também. Pode ter sido outra formação, uma casa, ou até mesmo um barco. Pode ter sido. Meio estranho, né? É por isso que a gente pensa assim, lá no Monte Ararat, nas alturas, um barco, não tem muita lógica, né? Mas pode ter sido outro tipo de formação de madeira, né? Um prédio, uma casa, alguma coisa assim. Então, preste atenção. Entrar nesse ambiente é entrar num ambiente que você não tem comprovação, certo? Agora, a questão da fé e da certeza é outra coisa. Nós temos certeza absoluta que a Arca de Noé existiu e que essa arca ela pousou no Monte Ararat. Onde que foi? Porque o Monte Ararat é extenso, né? É uma cordilheira. Então, tem mais de uma montanha lá. Pode ter sido em outros lugares, em vários lugares. Talvez ela esteja preservada, ou talvez Deus quis que ela nem ficasse preservada. Talvez Deus vá até mostrar ainda, ou talvez Deus nunca vai mostrar. Mas é um fato que nós cremos absolutamente. Existem várias provas? Existem. Eu já apresentei algumas para vocês aí. Agora, um outro aspecto que eu preciso chamar a atenção é que muitas pessoas apresentam a arca assim, né? Como se fosse um barco feito para navegar. Mas a arca, ela teoricamente era uma arca, ela não era um barco, né? Como tradicionalmente se mostra nas fotos, né? Então, ela era mais alguma coisa parecida com isso daí, né? Uma arca mesmo, né? Uma coisa retangular, como se fosse uma caixa, né? Então não teria sido feita para navegar, ela foi feita para boiar, né? E se você coloca uma caixa totalmente hermeticamente fechada, como foi ela feita com betume, né? Ela teria ar dentro e ela seria de madeira, né?
Então, o que ia acontecer na água? Ia boiar, né? E se houvesse, por exemplo, ondas gigantescas de 100 metros, né, batendo numa arca dessa? Ela ia afundar igual um submarino, né? E depois ia voltar. Ela ia ficar boiando, porque ar, né? Madeira, ali com betume, e ela ia ficar boiando. Então foi perfeita, ela não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar, só para suportar o dilúvio. E aí Deus, através do seu poder, é lógico, ele pode ter usado as correntezas, né? Porque mesmo uma coisa que está boiando não fica parada, ela vai sendo levada, né? E Deus, na sua sabedoria, foi levando até o Monte Ararat, né? E se você for ver aí essa arca, você vai ver que ela era dividida em 3 andares. Aí está uma proposta, né, de como que seria a arca. Ela seria uma coisa gigantesca mesmo, né? Nós temos até a comparação aí dela, do tamanho dela com um avião comercial ou com um elefante, tá vendo atrás? Então você vê que é uma coisa gigantesca a arca. Ela teria que ter espaço realmente para caber os 8 homens, os casais, né, de animais e aqueles que eram um pouquinho mais do que 2, né, que a Bíblia fala sobre a escolha desses animais, e que estavam todos dentro da arca, né? Pessoal, caberia os dinossauros lá? Boa pergunta, né? Bom, tudo indica que a probabilidade dos dinossauros terem vivido depois do dilúvio é muito pequena, né? Então, caberia? É possível que sim. Alguns estudantes de medições diriam que caberia, mas aí tem a questão dos 3 andares, né? Então é mais possível que, se houve dinossauros, eles não passaram pelo dilúvio. Então eles teriam sido destruídos antes. Quem sabe os dinossauros não foram uma realidade da proposta do templo angelical, né? Do mundo angelical, né? Ou poderia ter vivido mesmo antes lá e ter todos mortos, né? Alguns diriam que os dinossauros não suportariam a pressão por causa da inclinação do eixo zero. Bom, mas essa aí já é uma outra discussão. Vamos voltar à arca aqui. Vocês estão vendo aí uma outra proposta de andares, né? Os 3 andares, está aí, ó, os 3 andares, né? Com uma proposta de como que seria a arca, né? Então, isso é só para a gente ter uma visão de como provavelmente tenha sido construída a arca, olhando para os escritos bíblicos, né? Então, tudo isso foi construído baseado nisso. Mas, como nós falamos, normalmente, tradicionalmente, né, se passa aquela visão de um barco, né? Mas não era de fato um barco, era uma arca, né? Foi fechado e guardado tudo que era necessário, que era as pessoas e os animais, para passar aquela catástrofe que foi o dilúvio e foi mundial. Por último, nós queríamos chamar a atenção à aliança que Deus fez com o homem. Significa que nunca mais vai haver dilúvio. Deus prometeu isso. A terra não vai ser destruída mais pela água. Então, a calota polar pode até vir de alguma maneira de gelar, mas não vai inundar o mundo, porque Deus falou não vai mais haver a inundação, né? A calota polar, inclusive, é uma realidade do eixo zero, né? Para que a água que encheu a Terra teria se gelado, e aí a gente tem condição de ter terra. Senão, se degelar o gelo, a Terra viraria toda água, né? Então essa é uma realidade. Mas a questão do arco-íris, nós temos ele aí, né? Que é uma realidade física. Se alguém quiser estudar, é físico o arco-íris, né? Questão das gotas de ar com o sol, que vira essa questão das cores, né? Que nós vemos no céu, e é Deus falando, né? A promessa dele. Então nós estamos a terminar aquela visão geral que nós temos falado, né? E nós gostaríamos só antes de terminar, lembrar que vamos acertar sobre o trabalho em grupo, né? Se você ainda não fez, faça. Se o professor te deu o trabalho em grupo, né? Se não, faça seus trabalhos, o trabalho individual e tudo que você tem que fazer. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando essa parte, essa aula dupla, no Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.